Crônica Esportiva Televisiva do Brasil. Eu quero dizer aqui que eu não sou contra a crônica esportiva televisiva do Brasil. Eu não sou contra jornalista, cronista esportivo. Não sou. Mesmo porque eu sou cronista esportivo, Associação Alagoana dos Cronistas Esportivos de Alagoas. Sou jornalista profissional da Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, caçado pela ditadura. Sou membro da Associação Alagoana de Imprensa. Então, e quando eu falo em futebol, eu falo porque falo. Aqui, ó. Carteira de diretor do Corinthians assinado por Vicente Mateus, ó. Tá vendo aqui, ó? De couro. Tá vendo? Ah, mas eu tenho tudo, de todos os clubes eu tenho. Do CSA, do Flamengo, eu tenho de todos. Tudo aqui, ó. CSA, de todos os clubes. Do Joinville, ó, o Jack. Da torcida do Vila Nova de Minas, ó. Todos eles, Caxias, todos eles me deram. Então, futebol falo porque entendo. Mas ele estava falando agora, foi de futebol não, de que foi, Maria Alice? Rapaz, vê se lembra aí, rapaz. Eu estava, agora sim, eu vou perder a gravação porque eu não me lembro de que foi. Sim, falei do imposto de renda. Sim, Crônica Esportiva Televisiva do Brasil. Não tenho nada contra, porque eu pertenço à Crônica Esportiva. Eu não posso falar. Agora, eu sou contra esses vagabundos, safados, nojentos, que vivem mentindo, contando mentiras diariamente para tentar destruir a imagem do futebol brasileiro, tentar desconstruir todos os feitos do futebol brasileiro e superelogiar o futebol europeu. Aí, meu amigo, aí o pau come. Aí o pau come. Eu não posso aceitar que um bando de vagabundos, vira-lata safados, que trabalham no Brasil, vivem do Brasil, tentem destruir o futebol brasileiro. Tá tudo anotado, mas eu vou ver se me lembro aqui, vou ver se lembro de algumas coisas que disseram. Um tal de Rolando Lely Carbono disse o seguinte: a maior escola de futebol do mundo é a inglesa. Faria um bem danado a Neymar jogar no futebol inglês. O que é que ele acha que é a escola de futebol? A escola de futebol inglesa são jogadores de outros países? Bom, a não ser que ele trabalha na Globo e a Globo tem o poder de mudar o significado de nacionalidade. Nacionalidade aqui é nacional, é o nativo. Agora, o futebol, a escola inglesa é formada pelos nativos, pelos nacionais da Inglaterra. Porque nasceu na Inglaterra. A escola inglesa é formada pelos jogadores, pelos treinadores ingleses. Os jogadores brasileiros, os jogadores espanhóis, os jogadores franceses, africanos que jogam na Inglaterra, jogam nos times ingleses, mas não fazem parte da escola inglesa de futebol. Agora, se ele tem poder de mudar o significado de nacionalidade, a partir de agora, por obra e graças do senhor Rolando Lely Carbono, nacional é quem nasce no estrangeiro, e estrangeiro é quem nasce no país. Pronto. Porque o futebol inglês hoje ele é feito, a grandeza do futebol inglês não, dos clubes ingleses hoje, é consequência, a grandeza é consequência dos jogadores estrangeiros que jogam lá. Pega os principais times da Inglaterra, não tem nenhum que tenha 3 jogadores ingleses. O futebol inglês com seus próprios jogadores tem 159 anos de vida. Ganhou 3 títulos, uma Copa do Mundo, um Sub-20 e um Sub-17. Ou seja, um título a cada 53 anos. O futebol brasileiro com 100 anos, 120 anos, tem 28 títulos. Vai ganhar agora com o Palmeiras 29. Um a cada 3 anos, 9 meses. A maior escola de futebol do mundo é a brasileira, disparado. Mas vem essa analfabeta e diz isso. Diz que é a maior escola, né? Já disse. Como ele trabalha na Globo e a Globo tem o poder de roubar o Brasil e ficar livre, tem também o poder de mudar o significado das coisas. Então, produto nacional é quem vem do estrangeiro. Produto estrangeiro é quem nasce no país. Então, pronto. Mudou, ele mudou. A escola inglesa nunca foi uma grande escola de futebol, uma das piores. É uma das menos vencedoras. Eles jogam um futebol chamado futebol para inglês ver. Agora, hoje, seus times estão ganhando tudo, porque são seleções mundiais.
A pessoa Neymar, levar Neymar. Por que que Neymar vai aprender no futebol inglês? Aliás, eu tenho uma opinião. Se eu fosse dirigente da Federação Inglesa, eu contratava Neymar para ensinar os ingleses a jogar futebol mesmo. E levava Ronaldinho Gaúcho para tomar conta das divisões de base. Para formar jogadores tecnicamente muito melhor do que os atuais jogadores ingleses. Para formar jogadores tecnicamente bons, excelentes. Para fazer isso tem que ter pessoas que saibam ensinar. Ronaldinho Gaúcho seria um excelente professor. Aliás, me perguntaram uma vez por que os treinadores brasileiros não emplacam no futebol europeu. Não, eu vou explicar por quê. O futebol europeu prefere os jogadores. Porque os jogadores eles podem moldar e fazer com que o jogador jogue como jogador europeu. O treinador brasileiro não. Se ele levar o treinador brasileiro, ele tem medo dos treinadores brasileiros querer lá impor o estilo do Brasil. E eles não têm, como na Europa, criar jogadores para o estilo brasileiro. Porque eles não têm garotos de cintura, bons de bola, eles não têm matéria-prima, aqueles garotos bons de bola, né? Cheio de ginga, cheio de cintura, para fazer gerações de craque como o Brasil faz. Tá entendendo? Então vai levar o treinador brasileiro para quê? O treinador brasileiro vai querer ensinar o futebol brasileiro. E lá na Europa não tem. O dirigente europeu sabe que lá eles não têm garotos, não tem matéria-prima capaz de fazer o futebol que se faz no Brasil. Então, leva o jogador, o treinador não. Porque o treinador brasileiro é tão bom, que ganhou 28 títulos mundiais. Só isso. E eu quero fazer justiça aqui a eles. Mas, novamente, esqueci o que eu estava falando, Maria. É exatamente... Crônica esportiva. Hein? A crônica esportiva. Então, veja bem. Aí vem um idiota, essa brincadeira, um tal de Francicani. Aliás, eu sempre disse, se as televisões Globo, Sport TV, Band Esporte e essas da CNN pagassem imposto pelas besteiras que os seus comentaristas, apresentadores e narradores dizem, se essas televisões pagassem imposto pelas besteiras que esses caras dizem, elas quebravam. Veja bem, teve um Paulo Besteirão Calçado, um dia desse, há poucos dias, disse o seguinte: no Brasil tem a cultura do jogador ter intimidade, não, tem a cultura do jogador ter intimidade com a bola. Não foi intimidade, foi a cultura do jogador ter muita intimidade com a bola. Eu também acho que está errado. Tá Besteirão Calçado, eu acho que está errado. Eu acho que o jogador de futebol ele deve ter intimidade com a enxada. Com a enxada do trabalhador. O jogador de futebol deve ter intimidade com a raquete do tênis, deve ter intimidade com a luva de boxe, com o taco de beisebol, não com a bola. Ele não tem que ter intimidade com a bola, ele joga com a bola, mas não tem que ter intimidade com a bola. Então está errado, o Brasil está errado, os brasileiros estão errados quando dão muito valor a essa relação, a relação que ele disse, a relação do jogador com a bola. Não, jogador de futebol que joga com a bola não pode ter relação com a bola. Já disse Paulo Besteirão Calçado, tem que ter relação com a enxada, com a raquete de beisebol, com a luva de boxe. Raquete de beisebol também é de lascar o cano, viu? Com a raquete de tênis, com a luva de boxe, com o taco de beisebol, né? Com a direção de Fórmula 1. Jogador de futebol não pode, joga com a bola, mas não pode ter relação com a bola. É brincadeira o negócio desse. Um cara desse é comentarista da Disney. Ai, meu Deus do céu. E o outro, essa de Francicani, ele disse o seguinte: o mais importante no futebol é o sistema tático. É a tática. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O futebol, o nome dele é Pipo. Pipo. O futebol, para mim, é a expressão máxima da manifestação estética, não sei se você entende o que é isso, se você é da crônica entende o que é isso, da manifestação estética da subjetividade humana. Aquilo que você tem dentro de você, quando você bota para fora e aparece palpável para a gente ver, chama-se manifestação estética do que vem de dentro da pessoa, da subjetividade humana. O que é subjetivo daquilo que vem de dentro? Então o futebol é a expressão máxima
da manifestação estética, da subjetividade humana. Por quê? Porque é jogado com os pés, meu filho. No futebol, você tem que fazer acontecer, você tem que criar obra de arte com os pés. É muito fácil você criar uma obra de arte com a mão pintando, com a boca falando. Agora, com os pés é difícil. E o jogador de futebol craque faz coisas impossíveis com os pés. Por isso é que o futebol, Pipo, é a expressão máxima da manifestação estética da subjetividade humana. O que significa dizer, Pipo, que o futebol depende da arte, da técnica apurada, refinada, e não do sistema tático. Você já pensou um cara pintar um quadro, chega lá, pegar um computador, marcar os pontos todinhos, depois pintar? Não é arte. Aí é uma arte computadorizada. Aí é uma obra do computador. Futebol é criação. Criação é arte. Arte é técnica. Então não pode ser sistema tático. Acho bom você pensar um pouquinho antes de falar, para não dizer coisa como essa. E 3 dias depois, uma apresentadora, uma apresentadota, que é uma idiota metida apresentadora, dessa mesmo CNN, CNN não, como é o nome é? ESPN, disse o seguinte: quando eu vejo o Paris Saint-Germain jogar, eu não sei se é arte ou se é futebol. Puta que pariu. E futebol o quê, minha filha? Futebol é arte, eu estou mostrando que a você é arte. Olha, uma certa vez, há uns 10 anos atrás, durante a entrega de um Oscar, a diva do cinema, a maior atriz do cinema, da história do cinema, Meryl Streep, disse o seguinte: futebol americano não é arte. Agora, futebol association, apesar de ter sido criado na Inglaterra, é arte pura. Para mim, é a 7ª arte. Não é a 7ª arte, é o cinema, não. É o cinema por ordem temporal de aparecimento. O cinema não é 7ª arte, já disse aqui, por uma imposição divina, por um desígnio divino, não. Simplesmente por ordem temporal de aparecimento. Até 1990, tinha 6 formas da subjetividade se expressar, se mostrar esteticamente. A primeira, arquitetura, literatura, pintura, música, dança e escultura. 6. Aí, em 1900, 2 irmãos franceses, Louis e Albert, Louis e Auguste, criaram uma máquina. Essa máquina filmou movimentos. Aí a partir dali ficou chamado 7ª arte. Não é porque é de interpretação de artista não, que chama 7ª arte. É não, porque é da máquina. Foi a máquina que deu origem. Só que o futebol foi criado 37 anos antes. Então, por ordem temporal de aparecimento, o futebol foi criado 37 anos antes do cinema, deveria ser a 7ª arte. E o cinema a 8ª arte. Tá bom? Então essa dondoca, essa analfabeta lá da CNN disse: quando eu vejo o Paris Saint-Germain jogar, eu não sei se é futebol ou se é arte. Futebol é arte, minha filha. E a expressão máxima da arte, tá bom? Porque é executado com os pés. Era isso que eu queria dizer sobre essas coisas. E vai lá. Eu vi um camarada dizer um tal de... Como é o nome dele? É Tyrone, sei lá, Tyrone não, sei o nome dele. É um idiota da CNN também. Disse o seguinte, eu esqueci o nome agora. Não tem no Brasil, não. Primeiro, Vitor Ceboso, Birner, Leonardo Bestão Bertozzi, Paulo Besteirão Calçado, Rodrigo Sabe Nada Bueno, ou Rodrigo Ruim Todo Bueno, e esse outro aí, como é o nome dele? Tem nomes italianos. Disse o seguinte: no Brasil não tem nenhum time igual ao Chelsea. Tem não. O Chelsea tem 29 títulos, tem 12 títulos mundiais. O time brasileiro tem 11. Tem 11 títulos mundiais, 11. 11. O Chelsea tem 1. Tem 1 não. Tem 1, tem não, perdeu pro Corinthians. É brincadeira um negócio desse. Os times ingleses têm 3 títulos conquistados por jogadores estrangeiros. Os times brasileiros têm 11. Mas eles disseram isso. Agora eu vou dar uma resposta maquiada a um tal de André. Um tal de André da ESPN. Se você não quer que eu diga isso, não diga o que você disse comigo como brasileiro. Disse o seguinte: qualquer resultado no jogo Palmeiras
e Chelsea. Se acontecer qualquer resultado que não seja a vitória do Chelsea, é anormal. Porque o Palmeiras, o Chelsea, representa a elite da elite do futebol da Europa, que é a elite da elite, os ingleses. Enquanto o Palmeiras representa o lado de cá do futebol. O lado de cá é o rabo da sua mãe botando chifre em seu pai, filha da puta. Lado de cá. Respeite o lado de cá, filha da puta. Não é porque você trabalha em ESPN não tem direito de dizer isso, não. Lado de cá é o rabo da sua mãe botando chifre no seu pai. Analfabeto, é toda almofadinha ele. Os times brasileiros não prestam, o futebol brasileiro não presta, mas tem 28 títulos mundiais. Os ingleses são melhores, os seus próprios jogadores têm 3. Nós temos 28 títulos mundiais e 2 medalhas olímpicas com nossos jogadores, com nossos treinadores. Respeito, vagabundo safado. Lado de cá, faz questão de ser do lado de cá. Pelo menos do lado de cá. Não é acusado de fazer 2 guerras mundiais genocidas. Não é acusado de ter roubado o mundo inteiro, como foi acusado do lado de lá. Nós daqui não somos acusados de ter criado a máfia, como o lado de lá criou. O que não presta, roubo e tudo, veio do lado de lá. O lado de cá não invadiu país nenhum para roubar e matar a população. Ninguém, o lado de cá não dizimou os astecas, não acabou com a civilização asteca, inca. Foi o lado de lá, o seu lado, o seu sobrenomezinho aí. Sei lá se é italiano, sei lá que porra é. Tá bom? Nós somos do lado de cá, nós não temos nenhum conflito com a nossa consciência. Nós não devemos nada ao passado, nada. Enquanto o lado de lá de vocês devem tudo. Tem consciência pesada por tudo que vocês fizeram contra a humanidade, através dos séculos. Tá vendo essa lutazinha, que não acaba nunca, entre palestinos, árabes, não é árabe-palestino, é palestino-árabe. Lá, primeiro, eles dão valor à nacionalidade palestina. Palestino, árabe e judeus, tudo isso aí deve ser aos ingleses, que enganou os 2 lados, são odiados pelos 2 lados. E deixou essa guerra, os ingleses, o lado de lá que você fala, os educados, foram expulsos os ingleses aos pontapés na bunda, da Índia, da China, dos Estados Unidos. É o lado de lá que você fala. Agora o lado de cá é foda, porque tem eu. E eu defendo o lado de cá. Eu acho que o que eu tinha que dizer, eu já falei. Tinha mais algum? Sim! Aquele abraço, rápido.